Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião aqui no SEAB. Vamos pedir ao nosso irmão Cláudio para trocar a nossa música do Padre Germano para a gente climatizar o ambiente e lermos uma página. Dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Cláudio. Hoje vamos ler uma página aqui do livro Episódios Diários de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E o título diz: O Primeiro Desafio. Disposto a esquecer o mal, dedicando-te ao bem, enfrentas o primeiro desafio. Incidente doméstico ocorre envolvendo-te emocionalmente. Tens a impressão de que todo o planejamento para o dia se desfaz. Sentes os nervos abalados e estás a ponto de aceitar a pugna, ou seja, o combate. Silencia, porém, e age. O hábito da discussão, perniciosa, se te instalou no comportamento e crês que não possuis forças para superar o acontecimento danoso. Recorda que estás num clima de efeitos que vem dos dias anteriores, quando te engajavas nas provocações, reagindo ao mesmo tom. Os familiares não sabem das tuas disposições novas e, porque estão acostumados às querelas e agressões, preservam um ambiente prejudicial. Em teu procedimento de homem novo, necessitas do autocontrole, reconquistando os familiares que se surpreenderão com a tua nova filosofia de vida. Contorna o primeiro desafio, dilui por antecipação e com sabedoria o mal-estar que ele podia gerar. Este é o passo inicial para o seu dia feliz. Vamos fechar os nossos olhos e levar nossos pensamentos ao alto e assim dizer: Mestre amado, querido Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos absorver todo o conhecimento desse estudo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia.
Com a tua permissão, damos início a mais uma reunião pública aqui no SEAB. Que todos possam receber a tua bênção, o teu amor, a tua paz, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Agora vamos passar para o nosso irmão Cristiano. Obrigado, Marcos. Nada. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Bem, estejamos hoje todos reunidos em nome de Jesus, graças a Deus. E ontem me surgiu a ideia, né, de nós começarmos novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, e que a gente possa fazer aos poucos, né? Antes eu tinha até de terminar um capítulo tudo num estudo só, mas observado outros irmãos de outras casas espíritas por todo o Brasil, Portugal, Espanha, quando dá para assistir um pouquinho pela rede social, a gente observa, né, que é escolhido um capítulo e aí é destrinchado 2 a 3 pontos para que não fique muito extenso. E como a gente tem a oportunidade de muitos novos frequentadores da casa, muitos novos amigos que vêm chegando, que vêm trazendo mais conhecidos, então é importante a gente recomeçar, né? Quem se lembra, quem assistiu ao filme sobre Divaldo Franco, que ele pergunta a Joana, quantas vezes tem que ler o Livro dos Espíritos? Já terminei de ler, e ela mandava, leia novamente, leia novamente. Então o Evangelho, né, é nosso livro de cabeceira que a gente tende sempre de ler, nunca deixar de poder estudar, né? A palavra estudar causa um pouquinho de aflição, mas que a gente relembrar os ensinamentos de Jesus, relembrar as instruções de nossos irmãos benfeitores. Então comecemos os estudos dessa noite, que Deus nos dê saúde, né, e força para que a gente possa seguir sempre com esse estudo e na companhia de vocês. Bem, eu começo com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que ele já nos demonstra que Deus não é uma forma física. E nos pergunta a primeira pergunta, que nos tem a primeira pergunta: que é Deus? Né, observe que a pergunta de Kardec não foi quem é Deus, né, qual a figura de Deus. Ele pergunta: que é Deus? E a resposta dos nossos irmãos benfeitores nos diz: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós temos essa confirmação através do livro de Deuteronômio, antes de que fosse entregue a tábua, né, com os 10 mandamentos, a qual em Deuteronômio, capítulo 4, verso 12, nos diz: então Javé, né, o Deus, o Jeová, falou a vocês no meio do fogo. Era aquele povo que seguia Moisés naquele momento. Então Javé falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma. Ouvia-se apenas uma voz. Ele lhes comunicou então a sua aliança para que vocês a cumprissem. As 10 palavras que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, Javé me ordenou que ensinasse a vocês estatutos e normas que vocês deveriam cumprir na terra para onde estão atravessando, a fim de tomarem posse. Ou seja, no meio do fogo, os povos daquela época não viram uma forma física de Deus, ouviram apenas uma voz no meio do fogaréu. Então, da definição do Livro dos Espíritos nos diz o que é Deus. Né? Ao longo do tempo, muitas outras instituições tentaram figurar uma figura, né? Desculpe a duplicidade de palavras. Tentou relacionar a figura de Deus com aquele senhor, né, alto, branco, de barba comprida, cabelo comprido, olhos azuis, né, quando Deus é uma força misteriosa que está longe do nosso entendimento. E a gente precisa abrir o nosso coração para poder sentir a presença de Deus. Né? Ou melhor, a gente só observar o que o mundo oferece. Né? A cada um a seu tempo. Né? O ateu não acredita na existência de Deus, tudo é ciência, tudo é ao acaso, o Big Bang, as explosões, os planetas, mas a cada um o seu tempo, né? A cada um com a sua crença, desde que seja um homem de bem, né? Como o nosso estudo que nós tivemos na última terça-feira com a nossa irmã. Então assim, a cada um o seu momento, cada um a sua semente. Né? O Espiritismo, ele não faz o proselitismo de que venha para o Espiritismo que você vai ter isso, vai ter aquilo, é a verdadeira religião, é a verdadeira filosofia. A gente vem porque a gente está de coração aberto para poder entender e aprender. E é o único ensinamento mesmo que nos diz, né? De onde nós viemos, por que estamos aqui,
para onde retornaremos e retornaremos, né? E para isso nós temos a certeza da nossa reencarnação, para que a gente tenha oportunidade de desenvolvimento, de melhorarmos a nós mesmos. Continuando no mesmo capítulo 4, no versículo 39, que ele nos diz: Eu sou Javé, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenhais outros deuses diante de mim. Não faça ídolos para você, nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem os sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, eu castigo a culpa dos pais e seus filhos, netos e bisnetos, e trato com amor por 1000 gerações, quando me amam e quando guardam os meus mandamentos. Não pronuncie em vão o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixa sem punição aquele que pronunciar o seu nome em vão. No nosso livro dos Espíritos, no capítulo 1, não vem destruir a lei, que ele começa. Hoje nós vamos falar sobre as 3 revelações, que são Moisés, Cristo e Espiritismo. Então comecemos assim no primeiro ponto. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Está em Mateus 5,17. Iota é a 9ª letra do alfabeto grego, que equivale ao nosso I, das nossas vogais. Então, quem se lembra daquele hino, né? Na igreja católica, né? Céu e terra passarão, mas a palavra não passará. Nossa, canto bem, né? Então, assim, esta é a mensagem que Deus fala, né? Até que tudo esteja se cumprido, nenhuma palavra de Deus passará. Então, a gente pode entender isso como a nossa vida. A nossa vida é eterna. A nossa reencarnação, ela existe. Então, nós temos a nossa vida que é eterna, o nosso espírito é eterno. Mas as nossas múltiplas vivências, que a qual precisamos sempre nos melhorarmos, e até que esteja o último iota, seu único ponto, ou seja, o nosso melhoramento, para que a gente possa, um dia, falta pouco, gente, falta pouco, a gente tem que pensar assim, falta pouco, com humildade, óbvio, com os pés no chão, que a gente possa alcançar, esteja bem próximo do nosso querido Mestre Jesus, com a sua alma, com o seu espírito puro. Um dia todos nós seremos espíritos puros. O ponto nos fala sobre Moisés. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável. Invariável, que não muda com o tempo, essa é a lei de Deus. A lei de Deus é invariável, imutável, não muda porque eu quero, não muda porque o Marcos quer, não muda porque a sociedade exige que a lei de Deus seja alterada. Essa é imutável, essa permanece. A outra, que é a lei dos homens, decretada por Moisés, é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Uma certa vez no estudo eu estava acompanhando e pergunta: por que ainda nós temos leis tão rígidas? No Brasil nós não temos ainda bem a pena de morte, mas que muitas pessoas ainda pedem a pena de morte, como um método de resolução definitiva. Infelizmente, o nosso sistema carcerário não ensina, ele acaba regredindo mais ainda algum indivíduo. Mas que a pena de morte está fora do que Jesus pregou para a gente, está fora do nosso evangelho. E a gente tem que ter misericórdia com o outro, porque graças a Deus, se hoje eu não estou naquele equívoco e o irmão está, então se a gente não possa, de alguma maneira, ajudar, que a gente possa rezar por ele e que Deus tenha misericórdia. A gente vê tantas tribulações ocorrendo, sobre famílias, jovens, que a gente fica, meu Deus, Jesus volta logo, muitos falam, mas Jesus já está no meio de nós, mas basta a gente olhar para dentro mesmos e nós mudarmos o mundo, porque Jesus teria que vir de novamente renascer em carne e osso? Não, Jesus é um espírito superior, Jesus está conosco. Então, para a gente ter essa mudança das leis, a gente tem que mudar o nosso comportamento, mudar o nosso pensamento, para que a gente possa ter uma lei, uma obrigação mais digna para cada ser humano. Porque hoje nós infelizmente vivemos 2 pesos e 2 medidas. Mas se a gente tem a discrepância na lei e na justiça, é porque a gente ainda está merecendo.
Se a lei está injusta para uns, como a gente muito vê a grande maioria, é porque a gente ainda está precisando reconhecer que nós precisamos melhorar. Porque a gente fala, o pobre, quando passa alguma situação, já é logo preso, encarcerado 30 anos. O outro, como tem um pouco mais de recurso, um pouco mais de conhecimento, fica 2 anos e paga a cesta básica. Então, se essa injustiça na lei dos homens ocorre, é porque a nossa sociedade precisa melhorar espiritualmente. Isso é ao longo do tempo, né? Não sejamos juízes de valor, juízes para que a gente... Vou deixar essa pedra aqui, eu prometi que eu vou ficar mexendo no livro, né? Fica inquietante, fica aqui. Então, assim, não sejamos juízes de valor, para que a gente possa ser juízes de nós mesmos. Será que no lugar do outro eu não faria igual, no momento de raiva, no momento de desespero, no momento de injustiça? Então a gente tem que se pôr um pouco mais no lugar, por mais que desafiador que seja. A gente tem que lembrar o que Jesus faria, o que Jesus falaria. Se a gente não tem o que oferecer, não tem o que opinar, se a gente não tem o poder da caneta de falar e alterar, então a gente fecha os nossos olhos e façamos uma oração e fala: Pai, perdoa. Assim como Ele, eu também não sei o que faço. Então essa é uma forma da gente poder ajudar o nosso irmão através da oração. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figuras alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, nem de que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorarei e não lhes prestarei culto soberano. Não pronunciarei em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Esses foram inicialmente os 10 mandamentos de Deus, para que a gente possa viver em comunhão com o Deus nosso Pai. Então, seguindo todos esses mandamentos, a gente já teria alcançado o reino dos céus. Então, esse foi o mandamento dos povos primitivos não, dos povos antigos daquela época, temos Moisés, as quais eram considerados um Deus justo, um Deus de guerra, um Deus de vingança, um Deus que não perdoava quem lhe dava as costas. Essa é toda a mensagem do Antigo Testamento. Então, por causa de um povo ser um pouco menos esclarecido do que nós estamos hoje, precisava de leis mais rígidas. E esses mandamentos, eles nos aproximassem mais de Deus. O que eles nos colocavam, né? Que a gente não pode, o que a gente tem até hoje e que a gente sabe que tem que fazer. A gente no Espiritismo, a gente acredita em um único Deus. Deus é nosso Pai. É um único Deus. Então a gente sabe que a gente não pode matar o outro, a gente não pode lançar inveja contra o outro, a gente não pode cometer adultério, né? A gente não pode alterar aquilo que está pronto, aquilo que é a lei. Nem sempre a gente gosta e concorda com a lei, mas a gente tem que seguir aquela lei. Eu tenho que parar meu carro, estou cheio de pressa aqui, eu vou parar em cima da faixa aqui, tem uma grávida aqui esperando, estou com pressa. Eu não gosto da lei, não quero essa lei, mas eu sou obrigado a cumpri-la porque a gente vive em sociedade. A gente tem que respeitar o outro porque a gente também quer ser respeitado também, né? Então, muitas das vezes a gente não gosta daquela lei, não pratica, acha que é desnecessária para a gente, para mim, porque aquilo não se aplica. Mas tantas outras pessoas têm essas necessidades. Então, com a lei do progresso, com a lei da sociedade, a gente vai aos poucos adquirindo a lei para aquele grupo que a gente chama de minoria, né? Hoje temos, por exemplo, a vaga exclusiva para gestantes, para deficientes físicos, né? Para outros portadores de deficiências. Então, tudo a gente vem tendo o engrandecimento da lei dos homens, que nem sempre é só aquela lei que a gente se sente chateado, mas são muitas leis que vêm a poder beneficiar muitos outros irmãos que não tinham vozes. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, a lei de Deus, né? A lei dos 10 mandamentos.
e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras leis são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado. Né? Como falar assim, aquele povo é muito indisciplinado. Quem já leu a parte da Bíblia, a qual Moisés subiu a montanha para falar com Deus, e quando eu falei assim, não faça imagens, nenhuma escultura, me aguardem, que eu vou subir, eu vou ouvir a palavra de Deus. E o povo muito impaciente cria uma figura, o que é Deus, o que é Deus, o que é Deus. E Moisés passou o tempo necessário para poder conversar com Deus, e quando desceu, aquele povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. Ou seja, o ser humano, nós, até hoje, a gente precisa de algo tangível, algo que a gente possa pegar. Mesmo com tanto conhecimento que a gente tem e estuda do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma necessidade de apegar. Não é equívoco de alguém, independente da religião, onde esteja aprendendo o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João, né? Cada um com a sua crença, cada um com a sua responsabilidade, mas que a gente sabe que desde os tempos antigos, e a gente já vem trazendo isso desde lá atrás, né? Desde as nossas vidas passadas, que a gente precisa de algo. Então, naquele tempo, o povo muito teimoso, não faça nada. E o povo fazia um bezerro de ouro. Então, assim, estrondoso era o Senhor, a voz do Senhor soava como trovão. Como fazer uma comparação de Deus com o bezerro de ouro? Então, esse era o tempo que Moisés precisava decretar leis mais rígidas para poder ensinar e educar aquele povo, que mesmo após, mais à frente, 40 anos no deserto para chegar à Terra Prometida, tantos e tantos acontecimentos ocorreram. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos... Perdão, deixa eu voltar. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidas se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia se contradizer, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Ou seja, aquela lei onde nós tínhamos a imagem de um Deus soberano, justo, vingativo, isso era necessário naquele tempo, né, conforme já dito, devido à ignorância, né, no sentido de pouco conhecimento daqueles irmãos. Passamos ao segundo ponto, que nos vem falar sobre o Cristo. E na questão 625 do nosso Livro dos Espíritos, nosso Kardec perguntava: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A pergunta é rápida, direta, curta e grossa. Jesus. Ponto. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele, Jesus, o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as quais regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como as leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Nesse ponto, meus irmãos, que responsabilidade a gente falar do Cristo, né? Que responsabilidade a gente tem de falar de Jesus? A gente sempre fica nessa responsabilidade e fica assim: será que eu estou digno hoje para falar de Jesus? Será que eu sou digno para poder repetir os ensinamentos de Jesus? Mas, meus irmãos, a gente tem que entender, a gente tem que pensar, como na semana retrasada, sempre da minha amiga Edna, que ela deu o testemunho dela e falou: gente, eu sou digna de falar de Jesus.
e ficou aquela insegurança. E eu, dias depois, na mesma insegurança. Mas lembremos o quê? Os apóstolos de Jesus eram homens comuns, eram homens rudes, eram homens que não tinham instrução. Então, todos os apóstolos não eram aqueles que já vieram prontos, santos. Eles tinham as suas dificuldades, né? Tínhamos Mateus, que era o cobrador de impostos, tínhamos fugiu, apóstolo, mas que era pescador, né? Então, assim, depois de pescador, ele depois passou Pedro, né? Pedro. Então, depois de pescador, simples pescador, ele se tornou pescador de homens, porque Jesus o fez grandioso, Jesus o fez maravilhoso de poder entender e espalhar a boa nova. Então, não sintamos envergonhados, inseguros por pronunciar a palavra, o nome Jesus. Será que eu sou digno de falar o nome de Jesus? Mesmo de tantas dificuldades que nós temos, mesmo de tantos empecilhos, que a gente sabe que Jesus ele está sempre a nos amparar, a nos ajudar. Então, somos dignos sim, porque nós somos filhos de Deus. E o Mestre sempre nos fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Então, por mais que estejamos cansados, sobrecarregados, a gente sabe que o nosso Mestre está para nos consolar, para nos ajudar. Então, se hoje nos sentimos indignos, amanhã a gente com certeza vai estar melhor. E essa é a proposta do Cristo, que a gente possa seguir o seu Evangelho, seguir os seus ensinamentos, né, para que a gente possa se tornar melhor e estar cada vez mais próximo dele. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Né? Cristo ele resumiu os 10 mandamentos em duas, né? As duas principais. Reforçando, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, Deus como nosso único Deus soberano, nosso único Criador. Não há outro Deus maior, não há outro Deus melhor. Os outros deuses foram criados pelos homens, no sentido de desespero, por adoração, por até mesmo por falsas profecias, para que possa enganar outros povos que precisavam de uma ajuda, tinham uma necessidade. Então, como até hoje nós temos os falsos profetas, aqueles que inventam a figura de Deus, a figura de Jesus, para se dar bem em cima dos outros. Então, estejamos atentos, estudar cada vez mais, abrir os nossos olhos, atentar os nossos ouvidos, para que a gente não possa cair em armadilhas, né, em falsas revelações. Né? Hoje, tenho observado que muitos após a última pesquisa que teve do IBGE, diminuiu o número de espíritas. O importante é que nós estejamos reunidos e que a gente saiba o verdadeiro significado do que é ser espírita, o que é ser cristão espírita. Porque Cristo, né, como a passagem diz, muitos falam em meu nome, mas nem todos eu os reconhecerei. Então, a gente tem que colocar, o número diminuiu, independente da forma como foi feita a pesquisa, foi feito de seguindo certa, me fugiu a palavra, enfim, um certo raciocínio daquela pesquisa, né, que muitos não sabem ainda nem o termo do que ser espírita, espiritualista, ou ser um bandista, enfim, a cada um fala o que se sente melhor, né? Então, assim, o Cristo, ele quer escolher, aliás, nós já somos os escolhidos, né? Então, assim, pouco se importa o número, se aumentou ou diminuiu, é importante que estejamos aqui de coração, o importante é que estamos aqui de coração aberto, de querendo mesmo aprender e realizar os ensinamentos de Cristo, né? Porque seguir Jesus é muito fácil, não é mesmo? Seguir Jesus é muito fácil. A gente faz a nossa oração, o Pai Nosso, a gente lê o Evangelho. Agora, o desafiador é a gente seguir o exemplo de Jesus, fazer o mesmo que Ele. O quão difícil é. O quão é difícil que a gente possa dar atenção a moradores de rua, dar atenção àquelas pessoas
que infelizmente ganha vida na prostituição, dar àquelas pessoas a oportunidade, né? Anteriormente o cobrador de impostos, né? Mas hoje o cobrador de impostos, a Receita Federal está aí, não tem nem como fugir. Mas as pessoas trabalham para ganhar o pão de cada dia, já não é visto como a pessoa, né? A pessoa, o ser humano como uma pessoa do mal, uma pessoa contrária aos ensinamentos de Cristo. Mas que, como é difícil a gente ter esse pensamento de Jesus, a gente seguiu o exemplo de Jesus. Porque a gente, como ser humano, a gente tem as nossas dificuldades, nós estamos aprendendo a cada dia, né? Nós somos aprendizes. Então, hoje nós estamos aí no momento do mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, mas a gente tem que ter consciência que a regeneração começa pela gente. E esse tempo de regeneração já começou, tá, gente? Não é, estamos em 2025, vai começar em 2050 só. Até lá, eu sou o que sou, né? Aquela síndrome de Gabriela que todo mundo fala, nasci assim, cresci assim, coitado, né? A gente, como cristão espírita, a gente já não pode mais colocar assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Sou ignorante, vou continuar. Sou mal educado, vou continuar. Eu falo xingando, eu falo pisando no pé, vou continuar. Nós não podemos continuar assim. É desafiador, não é fácil. Eu falo primeiro por mim, né? Porque nós estamos aqui, eu sempre falo isso, a gente está aqui, a gente compartilha os estudos, até falar palestrante, não, palestrante, graças a Deus, é o Haroldo Dias, Divaldo Franco, que hoje retorna à Pátria Espiritual, né? Esse quadro Pátria Espiritual, Jorge Larra, esses sim são estudiosos, então assim, eles são palestrantes. Eu apenas compartilho os estudos, compartilho o que a gente tem no nosso livro dos Espíritos, compartilhamos os ensinamentos de Jesus, eu sou apenas um porta-voz aqui, para que a gente possa reforçar a nossa fé, a gente possa compartilhar as nossas experiências. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até a última iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Jesus veio nos ensinar o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Cristo nos falou através de parábolas, conforme o entendimento do povo naquela época. Na semana anterior que nós falamos sobre o capítulo que não escondei, a lamparina debaixo das candeias, Então, assim, Cristo ele viu nos falando através de parábolas para que nós pudéssemos entender naquele tempo, ao qual o entendimento dos homens era ainda precário. Então, Cristo ele veio nos ensinar como deveria ser reconhecido o reino de Deus. Para ser empreendido o sentido oculto de algumas palavras, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Gente, a gente fala de Jesus, muitas pessoas ainda não conhecem a nossa doutrina e falam,
que fala o Espiritismo? O que segue o estudo do Espiritismo? Apenas Kardec? Não, né? O Espiritismo ele não foi uma doutrina ensinada pelo homem, não foi ensinada por Kardec. Kardec foi o professor grande Rivail de que pudesse desenvolver, de que pudesse organizar todas as ideias, as instruções dadas pelos nossos irmãos benfeitores, para que nós tivéssemos acesso a esses conhecimentos. E o nosso Espiritismo ele não foge nada do Evangelho de Jesus. O nosso guia, o nosso modelo, a nossa referência é Jesus. Nós temos Deus, nosso único Deus, temos como Jesus nosso modelo e guia. Nós acreditamos também em Maria Santíssima, né? Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Santíssima, né? Porque vem já batizado, primeira comunhão, mas não importa o nome, né? Nós temos tanta representação de Maria, Maria de Nazaré, Maria da Glória, Maria Aparecida, Maria de Fátima, Maria do Carmo, né? Nossa Senhora do Carmo. Então, assim, eu particularmente gosto do nome Nossa Senhora do Carmo, porque foi ainda na minha infância eu pude ter a base da Bíblia e pude estudar. Então, assim, graças a Deus e graças à Igreja Católica Nossa Senhora do Carmo, que eu fui aprendendo e conhecer Jesus. E hoje a gente reforça o ensinamento de Jesus. Então, a gente se desprende de muitas coisas que foi imputado pelos homens, imputado pela Igreja, de que a gente não necessita de certas convicções, que a gente não necessita de certos rituais, de certos rituais, digamos assim, né? Mas lógico, sem desmerecer, sem desrespeitar, né? A cada um o seu tempo. Mas hoje a gente tem essa certeza, mais ainda, da existência de Deus, da existência de Jesus e dos nossos irmãos benfeitores, nossos anjos da guarda que estão nos acompanhar, a nos orientar. Então, Jesus ele veio nos esclarecer que, muito em breve, conforme o capítulo em João, vamos lembrar a página, está aqui, em que João nos diz, capítulo, vamos lá, perdi, mas eu já mexi, vamos lá, e que nos diz, em João capítulo 14, versículo 15, que ele nos diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora com vocês e estará com vocês. Nesse dia, vocês conhecerão que eu estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, é esse que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não os Iscariotes, perguntou, Senhor, por que vais manifestar-nos a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Esta é a parte de João 14, que nos relembra sobre o Cristo Consolador. E continuando o estudo desse capítulo mesmo que nós estamos, ele nos vem falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo, a doutrina, nos mostra não mais como coisa sobrenatural, né? Como diz o nosso amigo Showa, né? Sobrenatural, está sobre a matéria, não é algo espetacular, milagroso, é algo que existe na natureza. Então, assim como o ar que respiramos, a formação das chuvas, a nuvem, né, no mar, a água, o ciclo da água na natureza, assim são os espíritos. Não é nada sobrenatural, incrível. Não, é algo que existe, que nós temos, assim como o vegetal, o mineral, o espírito, ele é matéria. O espírito não deixa de ser algo espetacular. Ele está conosco, faz parte da nossa natureza, é a nossa natureza. Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante na natureza,
como fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. E é por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí que vem do que ele disse, permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem a personificação no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, meus irmãos, assim como os nossos irmãos em Moisés, lá em Deuteronômio, que ouviu-se a voz entre o fogo, as labaredas, ouvia-se a voz de Deus, não tinha uma figura humana, uma figura que pudesse reconhecer Deus, né? Muitos daqueles que só ouviam, acreditaram na voz de Deus. Aqueles que estavam ligados junto a Deus, perceberam a voz de Deus e pôde segui-lo. Então, nessa passagem que ele já nos confirma o que é Deus, nós não temos uma imagem mística de Deus como um homem de cajado, cabelo comprido, barba comprida, ou a imagem de Deus sendo uma figura feminina. Porque Deus é força, Deus é luz. Mas que a gente siga e tenha essa força interior dentro da gente, como a gente se sente melhor, como a gente se sente bem. Sim, sem interferir na vontade do outro, no que o outro acredita. Já em Moisés, né, nós tivemos no Antigo Testamento, Moisés é aquela figura paterna, aquela figura histórica como Moisés, para poder ensinar aos homens sobre a existência de Deus. E Jesus veio como profeta, como filho de Deus, né? E por mais que ele se dissesse, eu sou filho do homem, e sempre rogava ao Pai, Pai, ajuda-nos, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E mesmo assim, com tantas as provas de Jesus encarnado entre nós, entre os homens, naquela época, muitos desacreditaram. Como muitos ainda, não satisfeitos com tantos milagres que Jesus fez na terra, de curar o cego, de poder orientar aquela mulher que trabalhava de forma bruta para ela como mulher, de poder fazê-la segui-la a figura que nós chamamos de Maria de Magdala, né? De curar leprosos, onde nenhum homem, nenhum profeta da lei judaica foi capaz de fazer, e mesmo assim, com tantas as provas, transformar a água em vinho, a multiplicação dos pães e dos peixes, mesmo com tantas as provas, que Jesus dizia, eu sou filho do homem, eu vim para poder anunciar o reino dos céus. Muitos dos homens daquela época, por isso que ele foi perseguido, foi espoteado, foi crucificado, porque muitos daqueles não queriam acreditar no Mestre Jesus. Porque para eles, o Cristo, Jesus, seria um simples profeta. Assim como foi Elias, como foi João Batista, como foi Isaías, como foi Samuel. Então, assim, até hoje nós temos outros ensinamentos, e cada um no seu tempo, cada um. Não é uma crítica, não é um julgamento. Mesmo porque nós somos julgados a todo momento também. Mas assim, a cada um segue o que se sente melhor no coração. Então assim, para muitos Jesus não é filho de Deus. Jesus foi um profeta. Importante, foi um profeta. Então, infelizmente, a gente tem tantas as circunstâncias acontecendo porque muitos desses irmãos ainda consideram muito o Antigo Testamento. Por que desconsideraram Jesus? Porque Jesus era aquele que, repetindo, andava com prostituta, andava com mendigos, andava com leprosos, andava com pobres, andava com pescadores, andava com cobradores de impostos. Quem é esse homem que se diz filho de Deus? Não, porque para eles, o Cristo, filho de Deus, tinha que estar sentado num trono de ouro, com 15 virgens, sem fazer nada, apenas olhando, contemplando a terra, apenas contemplando o sofrimento dos homens, porque esse era o entendimento dos homens de antigamente.
que era um Deus de vingança, de guerra, e que não tinha misericórdia para aquele que se desviasse do caminho. Então Jesus o Cristo, não foi considerado filho do homem, de Deus. Porque muitos ainda criram que ele, sendo simples homem, nós não vamos segui-lo. E aí uma forma de calá-lo, né? Se perseguiram-no, apedrejaram e crucificaram. E todo esse momento de Cristo, porque... Mentira. E por que, sendo Jesus o Filho do Homem, né, como na passagem da Bíblia nós temos a perguntar, se você é filho de Deus, como diz, desce daí, se vira, sai daí. Mas que foi necessário o tempo de que Jesus passasse por todo o processo, como nós passamos de ter a sua mãe na gestação, de poder ter o seu nascimento, ter a sua infância, ter a sua juventude, ter a sua maturidade e chegar ao momento da crucificação. Mas foi a crucificação do corpo físico, do corpo de carne, a qual o Espírito, né, o que somos nós frente ao corpo de carne? O nosso Espírito, ele é eterno, é imutável. Então, assim, o que é o corpo frente à eternidade que nós temos à frente? Então, aquela passagem de Cristo, no qual ele foi crucificado, ele morreu na cruz, morreu o corpo físico. Mas nós temos entendimento que o Espírito, ele continua. O Espírito é eterno, ainda mais de Jesus, o Espírito puro, de luz tremenda, que para ele poder vir no planeta, naquela época na Terra, o quanto que ele teve que poder se diminuir da sua grandeza, do seu principado para poder estar no meio de nós e passar essa lição para nós. Mas a figura de Deus, de Jesus, ela nunca morreu naquela crucificação, porque isso aumentou cada vez mais a crença. Quem era aquele homem misterioso que andava sobre as águas, que curou leproso, que curou cegos? Quem é aquele homem? Não fazendo propaganda, mas tem uma série num canal aí que eu não vou ter propaganda, que eu sempre comento. Enfim, o que é bom a gente tem que compartilhar, e o que for ruim a gente tem que calar. Isso eu escuto sempre da Miranda, na Rádio Rio de Janeiro. Gente, 1400 AM, Rádio Rio de Janeiro. Ouçam, compartilham, deem like, que a gente precisa divulgar a nossa rádio e a gente precisa ter mais contribuintes. Seja com R$1, seja com 2, seja com 5, o que puder, que não for fazer falta. A gente precisa de mais contribuintes, R$1 que seja, R$1 que seja. Somos aqui 15, imagina, R$15. R$1 de cada um. Então, possamos compartilhar a nossa rádio, que a gente não tem noção, mas que assim, sempre tem alguém que é ajudado, mesmo não sendo espírita, mesmo não crendo em Deus, mas aquela rádio possa chegar em alguém e ajudar algum irmão, como muitos relatos que a gente escuta na rádio. Né? Então, assim, o que é bom a gente compartilha. E tem uma passagem, assim, é fictícia, né? Isso a gente não tem o conhecimento, mas na série ele diz assim, né, que um dos apóstolos, que é o... Meu Deus, eu não gravo o nome dos 12. Enfim. Vou falar Tomé, por exemplo, não me lembro agora. Mas ele fala assim, que o que é bacana, o que é legal, que é nessa série, quem não assistiu, vale a pena ver, assim, não é espírita, tá? É baseado no Evangelho. Não é espírita, não é... É só baseado, é ficção, porém, existem muitas das passagens que tem na Bíblia, mas é muito ficção. Então, assim, numa dessas passagens, e o que eu achei bem interessante é que teve a parte da inclusão dos atores, né, representando alguém. Por exemplo, Mateus, ele tem ali o princípio de TDAH ou de autismo, né, a gente percebe pelo personagem. Então, assim, foi interessante incluir uma figura que a gente tem hoje conhecida, as causas, né, do TDAH, do autismo, como o ator ali, sem ser tão maçante, né? Então, assim, tem outros apóstolos também, que é rancoroso, e tem desse apóstolo que eu venho dizer que ele tem, na ficção, uma deficiência física. Então, numa dessas partes da série, ele diz, poxa, por que Jesus não me curou, né? Ele curou, repetiu os milagres de Jesus. Né? A vontade de Jesus, de como Jesus é bom. E Deus misericordioso, que nos deu seu Filho amado para nos dar esse exemplo. Curou leprosos, curou aquele cego no poço, livrou a prostituta, livrou a mulher do sangramento que tinha por anos e anos e anos,
multiplicou pães, ele fez tudo isso e eu, discípulo dele, como que ele não me curou? Porque eu sou coxo, né? Digamos assim, deficiente físico. Por que não? E aí, numa passagem da série fictícia, e eu destaco isso como importante que a gente ter a mensagem que não é passada, mais ou menos sobre assim, que ele diz: eu poderia te curar se você quisesse, mas veja você, que você vai dar muito mais exemplo que, mesmo com as suas dificuldades, mesmo não te curando, você permaneceu comigo. Isso Jesus falando para o apóstolo que tinha na série a deficiência física. Então, olha a importância da mensagem que Jesus nos passa através dessa... Aliás, que o personagem nos passa através dessa obra. Que eu, mesmo com as minhas dificuldades, sejam elas físicas, outras questões de saúde, outras questões de questão familiar, questão de riqueza, de pobreza, o quanto, tantas dificuldades que nós temos, mas que a gente tem um exemplo que é Jesus. E mesmo nas dificuldades que eu tenho, eu permaneço com Jesus. Então, assim, olha o exemplo que nós temos de dar, né? Porque a gente já ouviu certa vez: por que você vai tanto para essa casa espírita que não resolve? Você fica pior, né? Outros irmãos: você vai tanto para a igreja X e volta pior, né? Mas assim, eu estou pior? Vem comigo. Vem comigo, será que não é você também que me faz despertar o meu lado pior? Vem comigo, vamos fazer juntos, né? Mas é muito mais fácil a gente, como eu falei na semana passada, terceirizar a nossa bênção, terceirizar a nossa vontade. Não, resolve por mim, irmãos. Resolve por mim, estou cansada. É como a gente ir à academia, tem um professor de academia e fala assim: faz meia hora de esteira aí para mim, estou te pagando. Quem vai ter o benefício? Só ele, de receber o dinheiro e de ter um exercício, o músculo fortalecido. Então é isso que a gente faz, a gente bota a nossa responsabilidade da nossa saúde na mão do outro, a nossa responsabilidade espiritual na mão do outro. Então, a gente sabe no Espiritismo, e porque o Espiritismo muita gente corre, é porque a gente tem a certeza ali que a responsabilidade é minha mesmo. Então é a lei da ação e reação, é a lei do retorno, que eu faço hoje, amanhã eu colho. Então se eu não vou hoje vou plantar hoje abacaxi e amanhã eu vou querer colher morangos. Não tem como, né? É tudo dentro da mesma semente. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Bem, o Espiritismo, nós somos cristãos espíritas. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Nós temos os reforços pelas instruções dos nossos irmãos benfeitores. Nada foge do que Cristo nos ensinou, que é a caridade, a nossa caridade não apenas material, mas a nossa caridade com o Espírito, né? De ser amável, de ser compreensível, de poder perceber no outro a falha dele, o equívoco. Quer dizer, poxa, eu também posso errar, eu também posso me equivocar. Sim, é um desafio que todos nós temos. Não é fácil, né? Como Cristo diz: se alguém me der um bofete do lado direito, dê outra face. Não é fácil. Lógico que sem termos, né, de alegorias, né? Mas que a gente possa compreender cada vez mais o ensinamento de Jesus. E no nosso próximo encontro, nós vamos continuar esse capítulo 1, tá? Que aí já falou outro ponto, que é essa proposta de ir aos poucos fragmentando o capítulo para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Meus irmãos, sigamos fortes e unidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para que a gente possa se ajudar e a cada dia mais nos aproximarmos mais desse Espírito tão grandioso que é Jesus, que um dia estaremos juntos a Ti, sempre, sempre, sempre. Sejamos fortes e resilientes. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Cris, pelas palavras. Obrigado a você que nos assistiu pelo YouTube. Compartilhe e dê o seu like. Fiquem com Deus.